esteja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Motivo de muita alegria estarmos reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou ler duas passagens. A primeira se encontra em Jeremias e a segunda em Abacuque. A primeira, Jeremias capítulo 25. Glória a Deus. Jeremias capítulo 25, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia veio a minha palavra do Senhor, e vos-la falei a vós, madrugando e falando, porém não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando, e enviando-os, porém não escutastes, nem inclinaste aos vossos ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. Glória a Deus. A segunda se encontra em Abacuque capítulo 3, a partir do verso 3, vou ler para ser breve. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como uma luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Glória a Deus, aleluia. Pai querido e amado Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai, estou diante de Ti, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Pai querido e amado, conforta os corações, abençoa cada um dos irmãos, e que a Tua palavra, ó Pai, possa chegar no coração de cada um deles, e que eles saiam daqui regozijados, ó Pai, da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não se sabe muito sobre a vida de Abacuque. Sabemos, com base bíblica, que ele era um profeta, mas não diz muito sobre a vida dele. Sabemos que o profeta Abacuque, ele era contemporâneo, ele vivia na mesma época do exílio babilônico, ele vivia na mesma época que Jeremias, que Daniel, que Sofonias e até mesmo Ezequiel. Em um determinado momento, no capítulo 1 do livro de Abacuque, ele começa a orar, ele começa a se queixar e a se indignar, digamos assim, com Deus. Todo o livro de Abacuque ele é resumido em oração e resposta. Abacuque ele orava, Deus respondia. Ele orava e Deus respondia. E no capítulo 1 ele faz uma oração dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Mas que injustiça é essa que Abacuque tanto se queixava contra Deus? Que ímpios era esse que reinava sobre o justo? Que povo era este? E quando a gente vai para Jeremias capítulo 25, vai dizer que Jeremias ele prega ao povo durante 23 anos. Durante 23 anos Jeremias ele entrega a palavra vinda de Deus ao povo, dizendo: se arrependam, se convertam. Mas por que ele falava isso ao povo escolhido de Deus? Jeremias ele destinava essa palavra ao povo judeu, ao povo escolhido. Mas por que Jeremias estava levando esta palavra? Porque a apostasia entre
entra no meio do povo judeu. Mas o que é apostasia? Apostasia no grego é apostasia, que significa saída ou retirada. Paulo ele vai dizer aos Timóteo, a carta a Timóteo, que muitos apostatarão da fé, muitos deixarão a fé, muitos sairão da fé. E era isso que o povo havia fazendo no momento em que Jeremias entregava-lhes a palavra. Eles se davam em casamentos, eles adoravam outros deuses. O povo escolhido de Deus não seguia mais o caminho a qual Deus ordenara. E por isso Jeremias foi levantado por Deus para pregar ao povo: se arrependa, se converta. Sabemos que essa palavra é a palavra literal, é uma profecia literal destinada ao povo judeu. Nós não podemos trazer para os tempos de hoje, porque ela foi destinada aos judeus, essa profecia se cumpre. Mas nós podemos trazer algo semelhante. A igreja hoje ela prega: Jesus está voltando, se arrependam, se convertam. O noivo está voltando, se arrependam, se convertam. Glória a Deus. Mas Jeremias ele vai dizer que o povo não dá ouvidos, o povo não escuta aquilo que Jeremias está pregando. Então Deus envia seus servos, Deus envia mais profetas, e mesmo assim o povo não escuta aquilo que Deus estava dizendo. E Jeremias continuava pregando: se arrependam e se convertam. Glória a Deus. Mas quando a gente para analisar a vida de Jeremias, ele não chega no capítulo 25 sendo quem é. No capítulo 1, versículo 1, vai dizer, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote da terra de Ananote. Deus chama Jeremias dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus ele chama e levanta Jeremias ao ministério profético. Mas Jeremias, como muitos hoje em dia, sempre arrumam uma desculpa para trabalhar para Deus. Jeremias, ele diz a Deus: mas eu não sei falar, eu sou apenas um menino. E algo semelhante acontece em Êxodo 3 e 4, quando Moisés está perante a presença de Deus na sarça. Deus ele levanta Moisés e diz: vai lá, tira meu povo. Aí Moisés diz, começa a inventar desculpas: mas quando eu chegar lá, eu vou dizer: quem me enviou? Quem eu vou dizer? Aí Deus diz: diga que o eu sou te enviou. Mas quando eu chegar lá, como vão acreditar em mim? Eu imagino Deus olhando para Moisés dizendo: eu não já disse que eu sou? Aí Deus pergunta a Moisés: o que é isso na tua mão? Aí Moisés diz: é uma vara. Joga no chão. Moisés joga, vira uma serpente. Ele se assusta. Deus diz: pega pela cauda. Ele pega pela cauda, vira uma vara novamente. Novamente Deus olha para Moisés e diz: coloca a mão no teu peito. Agora tira. Mão leprosa. Coloca a mão de novo. Agora tira. Mão curada. Esse é o Deus. Mas Moisés, ele ainda fica indagando a Deus, arrumando desculpa. Mas eu tenho boca pesada e língua pesada. E no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 14, diz que a ira do Senhor se acendeu sobre Moisés. E trazendo para os dias de hoje, não é diferente de Moisés, nem diferente de Jeremias. Muitos dizem: eu não vou louvar, a minha voz não é bonita, eu não tenho o dom de louvar, eu não vou pregar, eu não tenho o dom de pregar. Louvar e pregar não é dom. Não tem dom de louvar e não tem dom de pregar. Louvar é um dever, e prova na Bíblia, Salmo 100: celebrai ou louvai a Deus com júbilo, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. É um dever louvar o Senhor. Glória a Deus. Pregar não é dom, é uma ordem de Jesus. Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será
será salvo, quem não crê será condenado. E no versículo 20 vai dizer: e tendo eles, não foi quem tinha dom, não foi quem foi chamado, todos eles que ouviram a ordem de Cristo, saíram pregando por toda parte. E a Bíblia vai dizer no versículo 20: e Deus confirmava a palavra através de sinais. Como assim, João? Era o povo pregando e Jesus batizando. Era eles pregando e Jesus ressuscitando. Era eles pregando e Jesus curando. Era eles pregando e Jesus libertando. Quando a gente se dispõe a trabalhar para Deus, Deus confirma aquilo para que Ele te chamou. Se coloque na posição de quem foi chamado para servir a Deus, de quem foi chamado para pregar o Evangelho. Aleluia. Voltando ao capítulo 25, o povo não dá ouvido, então Deus se ira. E no capítulo 2 de Abacuque, Deus também dá uma resposta à ira de Abacuque, à indignação, à queixa de Abacuque. Ele diz que vai levantar um povo, os caldeus, e marcharão contra Israel. E a Bíblia é bem enfática em dizer que eles eram uma terra terrível, por onde passava, levavam cativo a todos. E quando a gente vai para Jeremias lança uma profecia que eles seriam levados cativos por 70 anos, por não obedecer a ordem de Jesus, por não obedecer a ordem de Deus. E essa profecia se cumpre. Em 606 a.C., os caldeus invadem Babilônia, invadem Israel pela primeira vez e levam cativos a classe nobre de Israel. Com ele, junto a eles, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Daniel fica dentro do palácio com os três. Em 597, Babilônia invade de novo Israel e leva mais uma parte, juntamente com eles Ezequiel, e ele fica às margens do rio Quebar. Em 586, eles invadem pela terceira vez Israel, destroem o templo, queimam os muros, e Jeremias ele fica vendo tudo em Israel, em Jerusalém. Ele vê o templo ser saqueado, ele vê a casa de Deus sendo invadida, sendo profanada, sendo destruída. Eu imagino a indignação, a tristeza de Jeremias ao ver aquilo acontecendo. Mas isso já havia sido profetizado. Deus ele já havia falado através de Jeremias para se arrepender, mas o povo não deu ouvido. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Mesmo assim, mesmo fora de Jerusalém, mesmo fora do lugar da presença, mesmo fora do templo, Daniel está à varanda do palácio, orando 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, mas a presença vai com ele. Ezequiel está às margens do rio Quebar, ele está longe da presença, ele está longe do lugar da presença, ele está longe do templo. Mas no capítulo 1 de Ezequiel vai dizer que os céus se abriram para Ezequiel. Ezequiel vê o trono de Deus, Deus assentado, vê 4 querubins, a presença está com Ezequiel. Não importa aonde você vá, você tem que carregar a presença contigo. Não é apenas chegar no lugar da presença. Onde você chegar, a presença de Deus, ela tem que te acompanhar. Em Jeremias capítulo 18, Deus chama Jeremias e diz: desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Mas Deus já havia falado com Jeremias desde o capítulo 1,
Porque no capítulo 18 ele tinha que descer para poder Deus falar com ele. Posicionamento. O que Deus quer da gente é posicionamento, é ficar na posição. Onde Deus te colocou, é lá que Ele vai trabalhar na tua vida. Não importa o lugar que seja, onde Deus te colocou, é lá que Ele vai te honrar. Onde Deus te colocou, é lá que Ele vai derramar as bênçãos na tua vida. Me prova isso na Bíblia, eu provo dentro dela toda. Deus tinha um José na casa de Potifar. Deus tinha uma menina na casa de Naamã. Deus tinha Daniel dentro do palácio. Deus tinha Daniel às margens do rio Quebar. Deus tinha Jeremias em Jerusalém. Deus tinha Filipe em Samaria. Tinha Pedro na Judéia. E tinha Paulo nos confins da terra. E mais à frente ele levanta a igreja para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Onde Deus te envia, lá Ele te honra. Onde Deus te manda, lá Ele te abençoa. Onde Deus te manda, lá Ele te livra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente parte para Abacuque, capítulo 3. Glória, aleluia. Abacuque ele vai orar. Imagino ele prostrado. A Bíblia não diz, mas eu imagino ele prostrado orando. Ele começa a ter uma visão. Primeiro, depois de tudo aquilo que Deus lhe conta, de tudo aquilo que Deus vai fazer com o povo, ele clama por misericórdia. Ele pede para que Deus se lembre da misericórdia que teve com o povo quando livrou do Egito. E mais a seguinte, ele começa a ter uma visão. Ele vê Deus vindo de um monte, andando sobre os montes. Ele vê a glória de Deus cobrindo os céus. E ele vê a terra se enchendo do seu louvor. Ele vê a natureza louvando a Deus. Ele vê as aves louvando a Deus. Ele vê a terra, as plantas louvando a Deus. E ele vê o resplendor da glória brilhando. Eu imagino uma forte luz, raios brilhantes saíam da sua mão. Ali estava o esconderijo da sua força. Ele vê Deus em sua glória, andando sobre a terra, medindo a terra, separando nações, a sua glória enchendo toda a terra. Ele vê o sol parando, ele vê a lua parando, ele vê o trabalhar de Deus sobre a terra. Mas ao contrário de muitos, ele não traz essa glória para si. Ele não vê a glória de Deus e começa a se achar por isso, como muitos fazem hoje. Muitos, quando recebem o dom de Deus, o dom do Espírito, põe a roupa de super crente, vai para o culto, começa falando, assim diz o Senhor, e Deus calado. Deus está falando, e Deus não está falando nada. Começa a profetizar coisas que não eram para ser profetizadas, apenas para massagear egos de pessoas que só vão para o culto para ter seus egos massageados. Muitos dizem: você pode, você tem, você consegue, você faz. Mas a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que você não pode, você não tem, você não faz, você não consegue, porque quem pode é Ele, quem tem é Ele, quem faz é Ele, quem age é Ele, quem manda é Ele, quem mata é Ele, quem ressuscita é Ele, quem põe enfermo é Ele, quem cura é Ele. Ele é o dono de toda a glória, de todo o poder. Quem pode é Ele. E o apóstolo Paulo, ele nos vai dar um exemplo sobre isso. No capítulo 12 de segunda carta aos Coríntios, ele é arrebatado e
Ele vai dizer que viu coisas e ouviu coisas que não eram lícitas aos homens ouvirem. Mas quando Paulo volta a si, para que ele não se glorie, ele tem um espinho na carne e um demônio bofeteando ele, sem parar. A Bíblia diz mensageiro de Satanás. Eu imagino que seja um demônio. Aí Paulo começa a orar. Ele diz que ora 3 vezes. 3 vezes ele ora. Eu acho que já não aguentando mais aquilo. Tudo isso para não se gloriar daquilo que Deus lhe havia mostrado. Depois de ele tanto pedir e clamar, Deus olha para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça de Deus nos basta. E quando nós achamos que estamos fracos, é aí que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É aí que ele entra com o agir. E para eu encerrar, Senhor da glória, o próprio profeta Abacuque, no versículo 16 do capítulo 3, ele mostra o quanto ele é fraco. Ele diz: o meu ventre se comoveu, a minha voz tremeu, a sua voz tremeu nos meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo, quem invadirá com suas tropas? Ele vê a glória de Deus, mas em vez de se gloriar por ter visto, ele diz que aquela glória o deixa fraco. A voz dele treme nos lábios, o ventre se comove. Tudo isso para que ele não se gloriasse da glória de Deus. E no versículo 17, para encerrar, ele vai dizer algo que é muito lindo. Eu acho que é um dos versículos lindos da Bíblia. Versículo 17. Ele ora a Deus, se indigna a Deus. Deus diz o que vai fazer. Ele vê a glória de Deus. Eu imagino ele dizendo: está tudo acabado. Mas aí ele diz no versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não importa o momento no qual passamos, devemos sempre nos alegrar, porque a glória de Deus nos basta, a graça de Deus nos basta. Deus já é suficiente, Jesus é o suficiente. E a conclusão da mensagem: que nós possamos nos converter todos os dias. João, mas eu me converti não sei quantos anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Mas as tentações vêm todos os dias. Satanás se levanta todos os dias. Nós devemos morrer para o mundo todos os dias. Não é só uma vez. Todos os dias devemos nos converter e ouvir a voz do nosso Senhor Jesus. Não devemos nos ensoberbecer com aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Se Deus deu um trabalho, seja humilde no seu trabalho. Se Deus lhe deu, sei lá, uma casa, seja humilde com a sua casa. Se Deus lhe fez rico, seja humilde sendo rico e reconheça que é para a glória dele. E que mesmo que tudo nos falte, devemos sempre nos alegrar no Senhor. Por essa oportunidade, em nome de Jesus.